Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos ter uma reunião de muita paz. Nós vamos iniciar com uma leitura do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. O Tiago Judson vai ler a lição 17. Boa noite. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia, e onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experienciado sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para as suas dificuldades. Procure um amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerte-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura da nossa reunião, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos abençoe, que permita que essa reunião seja uma reunião de alegria, de paz, de novos conhecimentos, que a nossa irmã que fará uso da palavra, a nossa irmã Débora, possa ser envolvida pelos mentores espirituais desta casa, a fim de transmitir a mensagem necessária para cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, as águas que serão utilizadas ao final da reunião. Abençoa, Senhor, a todos os nomes que estão com pedidos aqui em nossa cestinha e rogamos, Senhor, que os nossos lares também neste momento possam ser alcançados para receberem a paz e a tranquilidade que reina neste ambiente. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e que a tua paz permaneça. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos, então, passar a palavra para a nossa irmã Débora Siqueira. Débora é trabalhadora do Centro Espírita João Batista, que fica aqui na Rua Paralela, não é? A Casimiro de Abreu. É a Rua Silva Jardim e é... Mas na diretoria. Oficialmente vice-presidente. É vice-presidente, o pai dela que é o presidente, está aqui. E ela é a vice-presidente, mas não é só a vice-presidente, faz de tudo, que a gente sabe que ela é muito dinâmica. Faz de tudo. Faz almoço lá nos almoços que a casa promove há tantos anos. Então, ela hoje aceitou, agradeço muito, Débora, a você ter vindo, atendendo ao nosso convite, e vai falar de um tema que é o tema do mês, né? Que a gente está, o mês de Maria, o mês das mães. Maria, o seu trabalho na espiritualidade, a mãe de todos nós. Então, com a palavra Débora, nós aqui precisamos... Boa noite a todos.
agradeço o convite, mais uma vez, de vir estar aqui novamente, trazendo um pouquinho, né, dos estudos, que a gente prepara com todo carinho. E a mensagem da noite de hoje, quando a Isaura comentou comigo se eu poderia vir falar, ela falou se eu poderia falar sobre Maria, né? Que é no mês de maio, mês das mães, é um mês que a gente celebra, né? Homenageia Maria e todas as mães. E antes de falar do trabalho de Maria na espiritualidade, a gente precisa entender um pouquinho quem foi Maria enquanto encarnada, né? Que aí faz o sentido todo de quem ela é hoje na espiritualidade. Então, eu espero que vocês aproveitem o estudo e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar ou então depois a gente conversa com a Isaura. Bom, todas as imagens que vão aparecer aqui, todos os slides, se não todos, a maior parte, vai aparecer uma imagem de uma mulher representando Maria. Observem que todas são diferentes, tá? E no final a gente vai comentar sobre isso. Mas a cada imagem que aparecer, olhem a fisionomia, o cabelo, a roupa, tudo faz um sentido no final das contas aqui. Algumas imagens foram geradas na inteligência artificial, né, que a gente tem usado bastante hoje, e outras são gravuras, são pinturas, coisas que, né, foram feitas pelo homem. Vamos lá. Maria não é apresentada pela visão espírita como alguém distante, glorificada apenas para adoração, né? A santa que está lá e nós estamos aqui. A gente tem, como espírita, uma visão mais próxima de Maria. Ela aparece como uma mãe ativa, presente e profundamente envolvida no socorro espiritual da humanidade. Enquanto muitos imaginam o plano espiritual como repouso eterno, né, muita gente acha assim: morri, vou para o céu descansar, vou dormir agora pela eternidade, vou ficar lá deitado vendo os anjos tocando música. Só que não é bem assim. Quanto mais evoluído o espírito, maior é o trabalho que tem lá na espiritualidade. Nós aqui, como meros mortais e espíritos, numa escala assim bem baixinha ainda, em busca da evolução, vamos para lá para trabalhar, mas antes de trabalhar a gente precisa aprender muito. Mas vamos trabalhar também. Os ensinamentos espíritas mostram que os espíritos elevados trabalham incessantemente no bem. Tá? Maria, antes de vir reencarnar, já era um espírito de alta evolução lá na espiritualidade, né? Um escalão assim imensurável. E ela foi escolhida para vir trazer Jesus, né? Ela veio com a missão de ser a mãe de Jesus. Lá no livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, olha que interessante. Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada à terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde sua descida triunfal do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. Então, foi escolhida, foi amparada em todo o momento, né? Desde o seu nascimento até o seu desencarne. E quem eram os pais de Maria? É uma coisa assim que a gente, para falar, é um pouco complicado, porque não existem muitos registros da sua biografia, né? Pensa, antes de Jesus, ter registros é uma coisa, né, mais do boca a boca. Então, tudo que a gente sabe são citações que tem, né, passagens que tem na Bíblia e alguma coisa que tem, que já veio da espiritualidade. E o que a gente sabe é que os pais de Maria eram Joaquim e Ana. E olha que interessante, eles ficaram casados por 20 anos e não tinham filhos, né? E isso era uma coisa muito incomum para a época. E com o passar dos anos, eles foram ficando mais velhos, né? E quanto mais velho é o casal, mais difícil fica para vir o filho.
Mas eles sempre pediram, sempre suplicaram para que tivessem a bênção de ter um filho. Quando, em um determinado momento, eles receberam um aviso através de um sonho que seriam pais de uma menina que seria uma missionária. Ela teria uma missão muito importante e que eles teriam que acolher aquele espírito que estava vindo com todo amor e encaminhar ela na melhor forma possível. E assim nasceu Maria, filha de pais idosos. Só que a gente coloca um idoso aqui entre muitas aspas, né? Porque nessa época o idoso já era, seus 40 anos já era idoso, né? E ali já está retratado como velhinhos, mas a gente vê assim. Uma curiosidade: Santana e São Joaquim, que hoje canonizados pela Igreja Católica, são celebrados no dia 26 de julho. E dia 26 de julho é o quê? Dia dos avós, né? E eles são o quê? Os avós de Jesus. É só para fazer uma ligação aí com a data, porque eu particularmente não sabia que era por isso que era o dia dos avós. Bom, Maria nasceu provavelmente na região da Galileia, em Israel, tradicionalmente associada à cidade de Nazaré, entre o ano 15 a 20 a.C. Não temos uma data exata. Joaquim e Ana sempre tiveram consciência da missão da filha. Como eu disse, foram avisados em sonhos, em intuições, de que ela era uma pessoa especial. Eles eram e são espíritos também, né, de grande evolução e, através de diversos avisos espirituais, construíram a convicção da missão de Maria e a criaram, né, dentro dos padrões da época, da melhor forma possível, e encaminharam ela do jeito que tinha que ser. A sua encarnação de Maria na Terra foi missionária, sem qualquer comprometimento no campo expiatório. Apesar de tudo que ela passou, que a gente sabe, né? Nada veio para ela como uma lição, como um castigo, assim, entre muitas aspas. Que todo sofrimento que a gente passa, a gente acha que é castigo, que é para aprender. Maria, em sua vida, passou por muitas situações, inclusive perder o filho, né, que é um castigo maior do que esse. Só que no caso dela, nada disso foi uma expiação. Na verdade, era a sua missão, passar por tudo que ela passou por aqui. E aqui, a gente vai entrar agora numa área bem polêmica e, assim, eu vou falar a minha opinião, mas cada um com certeza tem a sua, então guardem a sua opinião, porque o que eu vou falar aqui não quer dizer que é o certo, tá? Que essa aqui é uma área que tem uma discussão que fica rodando em círculos e não chega a lugar nenhum e também não acrescenta em nada. Vamos lá. Quando Maria tinha lá para os seus 14 anos, 15 mais ou menos, ela foi prometida a José, o carpinteiro. José era um homem trabalhador, justo, honesto, e tinha se tornado viúvo. E junto dele, né, ficaram 4 crianças. E Maria, lá pelas tradições da época, foi prometida a ele em casamento. Ela e ele, vamos botar assim, não namoravam. Se conheceram, mas não tinham um relacionamento ali para dizer que eram namorados antes de casar, como acontece hoje, né? Namora, noiva e casa. Não era bem assim. E aí, Maria já estava prometida, já era noiva com José, não viviam como um casal, e nesse período que aconteceu a anunciação da gravidez. Essa anunciação aconteceu através de um espírito angélico, um espírito de uma escala evolutiva muito grande, que a gente chama popularmente de anjo, tá? E recebeu a visita do anjo Gabriel. E esse anjo apareceu para ela, tem uma passagem muito bonita, né? Toda explicadinha, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente relembrar. Ele chegou para ela e falou assim:
Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. E ela, de um primeiro momento, ficou assustada com aquela situação, né? Apesar de saber qual era a missão, enquanto encarnada, ela esqueceu, mas aceitou ali naquele momento. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E ela respondeu, né? Tem mais coisas, mas aí, no fim, ela responde: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E aí, o que aconteceu? Ela não era casada, ela não era noiva, como a gente noiva hoje em dia, né? De morar junto, não tinha ali uma relação com José, e ela engravidou. Na Bíblia, foi uma concepção espiritual. O Espírito Santo veio, né? Engravidou. E ela se manteve virgem por toda a sua vida. Essa é uma visão. Alguns espíritas acreditam em um fenômeno espiritual extraordinário. Aqui a gente abre um parêntese. Existem cirurgias espirituais hoje em dia, né? Todo mundo tem conhecimento que existem alguns tratamentos espirituais. Nesses tratamentos, a gente, enquanto médiums, consegue materializar no doente próteses, faz cicatrizes, enfim, tem todo um processo ali naquela cirurgia que reflete no corpo físico e geralmente aparece em exames, aparece como uma melhora, né? Tudo com a manipulação dos fluidos e a ajuda da espiritualidade. Onde que eu quero chegar nisso? Esse fenômeno espiritual extraordinário, a gente pode dar assim, vulgarmente falando, né? Usando assim um popular, como se tivesse acontecido uma inseminação artificial espiritual, né? Ela engravidou de fato, só que sem ser por meios naturais. É uma hipótese. E outra hipótese é que tenha sido do jeito que é, naturalmente, como a gente sabe. Seja do jeito que for, tá? Por intervenção do Espírito Santo, por uma inseminação artificial espiritual ou por meios naturais. Nada disso, nenhum ponto dessa discussão que eu falei, que a gente vai ficar andando em círculos aqui. Não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, mas isso faz sentido, isso não faz. Nada disso. Vai diminuir a grandeza da missão que ela teve aqui na Terra, tá? Minha opinião, eu vou aqui pelo fenômeno espiritual, a gravidez de uma forma tradicional e o parto natural, como qualquer mulher tem. Mas aí, como eu disse, cada um guarda para si a sua verdade, porque isso aqui não importa para ninguém, tá? Eu só estou falando porque eu estou aqui com a voz, né, para falar para vocês, então, enfim, esqueçam essa parte. Não vale a pena a gente discutir isso. Bom, Jesus nasceu, aquele episódio que a gente conversa no Natal e tudo mais, e ele teve uma infância normal, uma família normal, apesar de Maria ser bem nova, né? Tomava conta de 5 crianças, 5 jovens, 4 jovens, mais uma criança, não sei certo quais eram as idades dos filhos de José, mas vivia ali uma vida normal, humilde, simples, né? Um ambiente de trabalho, de disciplina, uma família baseada em valores espirituais, porque tinham lá, né, as suas convicções da época. José era carpinteiro, isso a gente sabe, né? E Jesus provavelmente aprendeu o ofício com ele, e Maria cuidava do lar e era muito amorosa e equilibrada para manter a casa funcionando. O tempo passou, porque aqui não é dia hoje de falar sobre a vida de Jesus. Vamos dar um salto lá para o momento da crucificação. Aqui no livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos,
Tem algumas passagens que ele fala sobre Maria, e em especial, no último capítulo, ele conta desde o momento da crucificação de Jesus até o desencarne de Maria, que é onde a gente vai passar por aqui agora. O que eu vou ler aqui para vocês, está tudo escrito no livro, tá? Ao invés de eu ler o livro, eu vou ler aqui o slide, mas quem quiser, tiver oportunidade, dá uma lida no capítulo completo, porque é muito interessante e vale a pena. Bom, chegou o dia da crucificação. Maria, como uma mãe, como qualquer, né? Apesar da sua grandeza, apesar da sua missão, teve que ver o sofrimento do filho na cruz. Chegando lá, aos pés da cruz, ao lado de João, que não era João Batista, tá? Era o outro João, amigo inseparável, disse: meu filho, meu amado filho, olhando para Jesus. O Cristo, em um dos seus últimos suspiros no corpo, disse-lhes: mãe, eis aí teu filho, apontando para João. E o apóstolo: filho, eis aí tua mãe. Maria, apesar do sofrimento materno, compreendeu a vontade de Deus. Nesse momento, eu até achei um local, foi nesse outro livro aqui, que também é um livro bem interessante, é uma coletânea de mensagens e situações retiradas de outros livros, do Chico, da Ivone, do Amaral Pereira, entre outros, e conta também bastante coisa de Maria aqui. E tem uma frase que eu achei bem interessante. Maria, pelos laços do coração, é a mãe de toda a humanidade. E nessa hora que Jesus entregou a sua mãe, né, para todos nós, é que fica aqui o significado maior de que Maria, além de mãe de Jesus, é a nossa mãe também. E aí, Jesus partiu, né, foi crucificado e tudo mais. Maria ficou na casa de parentes, porque nessas alturas José já tinha desencarnado também, ele morreu ali antes dos 30 anos de Jesus, e ela ficou meio que, né, sem o filho agora, e ficou meio perdida. Foi para a casa de parente, na Bataneia, ficou uma temporada, uma casa de um, na casa do outro, mas a situação que ela estava vendo acontecer, o massacre dos cristãos começando, né, aquela confusão toda, aquilo estava perturbando muito a cabeça e o coração dela. Os anos foram passando até que João falou com ela que tinha uma casa no alto de uma colina em Éfeso, que ela poderia ficar lá, né, vamos botar assim, isolada daquela confusão, e tinha uma vista muito bonita para o mar, e lá ela poderia fazer, né, descansar e fazer os seus trabalhos ali, e juntos eles relembrarem as situações que Jesus passou aqui enquanto encarnado, né? A casa dela é essa que está ali, né? Aquela casa de pedras, existe até hoje, é aberta à visitação. Tem a parte de baixo ali também, que é como se fosse, né, um lugar onde eles sentavam em volta e conversavam a respeito, né, da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. E esse local ficou conhecido como a Casa da Santíssima, porque era um lugar onde as pessoas iam atrás de Maria para procurar uma palavra, procurar um socorro, né, uma ajuda, e ela cuidava de todo mundo, inclusive dos leprosos que não tinham para onde ir e acabavam indo para lá. Numa dessas situações, olha só, o fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E a partir daí, né, a partir do momento em que ele chamou ela de mãe santíssima, todos os que iam pedir ajuda acabavam chamando ela de mãe também. E ela ficou uma mãe
de todos que passavam por ali. Maria aceitou prontamente o convite e sua choupana tornou-se conhecida como a Casa da Santíssima, aquela casa que eu mostrei ali para vocês. Desesperados e desenganados do mundo, iam até lá para ouvir palavras confortadoras. Os anos foram passando. Quando ela já tinha lá perto dos seus 70 anos, mais ou menos, 60 e poucos, ela foi ficando cansada, né? Foi ficando debilitada para a idade, para a época, né? Era uma idade já bem avançada, né? Eu brinco que 60 e poucos anos é uma idade muito avançada. E um dia ela fez suas orações, foi dormir. No momento em que ela foi dormir, ela ouviu uma batida na porta. E pensou, né? Quem é que está aqui batendo na porta a essa hora? Mas, como era comum isso acontecer, foi atender. No que ela foi atender, era um mendigo, uma pessoa com vestes bem simples. Ela recebeu, acolheu, fez ali, né, o que ela faria com qualquer um. E aí, ela percebeu um detalhe. Ele tinha as chagas na mão, né, os machucados na mão e nos pés. E aí ela se deu conta de quem estava ali era Jesus, era o seu filho. E ele, naquela noite, estava indo buscar ela para levá-la ao plano espiritual, porque ela estava fazendo ali o processo do desencarne. Quando ela viu que era ele, em seus últimos momentos na terra, Maria recebeu a visita de Jesus. Após se certificar que realmente era ele, ouviu do teu filho: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Isso também está aqui no livro Boa Nova. Mas, como eu disse para vocês, um espírito com um grau de elevação muito grande não desencarna para descansar, ele desencarna para trabalhar. E nesse momento em que ela estava ali, né, fazendo a passagem, vamos dizer assim, ela não foi simplesmente, então tá na minha hora, vou embora, fui. Não. Ela, antes de partir de fato, ela ainda tinha mais uma tarefa. Dulcíssimas alegrias lhe invadiram o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das caridades definitivas no reino de Deus. Antes dela ir embora, ela quis partir na caravana, né, para visitar aqueles que estavam em sofrimento por conta de propagar a palavra de Jesus. E foi até as prisões, aqueles locais bem sombrios, né, onde ficavam os prisioneiros esperando a vez para ir lá para o circo e serem devorados pelas feras, colocado fogo, enfim, aquela barbaridade toda que a gente já conhece. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo e espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes, né? Então, ainda levou um pouquinho de luz para o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali presas. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e pálido, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E nesse momento, essa jovem sentiu ali a vibração e cantou um hino de louvor a Jesus. E quando ela começou a cantarolar, todos na cela começaram a cantar juntos e criou ali uma vibração, né, mais leve. E diz até que na época, né, quando esses espíritos eram levados, essas pessoas eram levadas lá para aquele sofrimento,
existiam caravanas e equipes de resgate que já tiravam os espíritos do corpo antes deles passarem pelo aquele sofrimento. E nesse momento em que ela cantou, né, eles se elevaram e não tiveram sofrimento no momento do ataque ali das feras e de colocar fogo e tudo mais. Bom, feito isso, foi para a espiritualidade. Mas, como eu disse, não foi descansar, tá? Foi continuar a sua tarefa. Agora, como conhecida de todos, a mãe, né, de Jesus e mãe de todos nós. Maria perdeu um filho na cruz, mas recebeu bilhões de filhos do coração. Hoje, na espiritualidade, o seu trabalho seria justamente acolher mães aflitas, espíritos arrependidos, suicidas em sofrimento, crianças desencarnadas, corações desesperados, pessoas sem esperança. Ela é uma presença que ampara sem julgar, né? Ela tem um trabalho, a gente vai até falar um pouquinho mais à frente aqui, muito grande e muito importante com os suicidas, com os esquecidos, né? Porque quando acontece um suicídio, as pessoas, a primeira coisa que faz é apontar o dedo, é julgar, é falar, foi fraco, fez isso, desperdiçou a vida, enfim, todo mundo que fica tem alguma coisa ruim para falar. Só que ela não. Ela, com um olhar de mãe, sem julgamento, como um espírito tão evoluído quanto ela entende e acolhe de coração. E ela não ajuda só na espiritualidade, só os sofredores não, tá? Maria trabalha inspirando corações aqui na Terra também. O trabalho de Maria não acontece apenas no plano espiritual. Ela também atua inspirando mães, trabalhadores do bem, enfermeiros, médiuns, evangelizadores, pessoas anônimas que praticam a caridade silenciosa, né? Talvez, muitas vezes, alguém tenha sentido uma força inesperada para continuar sem perceber que recebeu o amparo maternal dela, né? Então, não é só para os desencarnados que ela ajuda, a gente também recebe a ajuda dela aqui, e recebe muito. Lembra que eu disse lá no começo que nós, espíritas, não vemos Maria como uma pessoa distante, ela está perto de nós, né? Maria de Nazaré, com sua fraternidade composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos que se deixaram levar pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado, que seu amor de mãe acompanha a todos, né? Então, o trabalho que ela faz na espiritualidade, em especial, como eu disse, né, com carinho pelos suicidas, é uma coisa que só mãe mesmo faria. E aí, tem uma passagem, está aqui nesse livro também, é um poema de Maria Dolores, que conta que Maria, quando chegou na espiritualidade, ela foi, né, fazer suas tarefas e tudo mais, e foi fazer um resgate. E ela foi resgatar nada mais, nada menos, aquele que foi o culpado pela crucificação de Jesus, né? Judas, volta um pouquinho na história. Antes de Jesus ser crucificado, foi denunciado por Judas por 30 moedas de prata e tudo mais, aquela história que a gente conhece. Quando ele viu o que ele fez, ele se arrependeu. Falou, não, toma essa moeda de volta porque eu me arrependi e não quero mais fazer isso. Só que já era tarde, Jesus seria crucificado. E o que ele fez, num grau de desespero e arrependimento? Cometeu suicídio e foi para a espiritualidade, né? Ficou lá, vagando, aonde teria que ficar. E Maria, quando foi para a espiritualidade,
foi fazer o resgate de Judas pessoalmente. E nesse poema aqui de Maria Dolores, eu não vou ler para vocês, senão fica muito extenso, conta como foi esse encontro. Posso dizer que foi um encontro muito emocionante, né? Judas, consumido pela culpa, acreditando não merecer perdão, encontra alguém. Ele lá no sofrimento, viu aquela luz chegar, não aceitou a ajuda de imediato, porque ele falou que ele não merecia. Não, eu não mereço receber ajuda de ninguém, porque o que eu fiz não tem justificativa, não tem perdão. Só que ela conversou com ele e aí ele aceitou a ajuda. No finalzinho, né, desse poema, eu até coloquei aqui, transcrevi, né, como está lá. Olha como termina, que interessante. Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela ao fitam, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou mãe de Jesus. Né? Então, olhem a grandeza desse Espírito. Ela foi resgatar e ajudar aquele que fez o filho, né, o próprio filho, ir para a cruz e passar pelo sofrimento. Então, aqui a gente pode ter uma pequena noção, bem pequenina noção do que é e do que foi o amor de Maria para com todos. E aí, né, como foi feito esse resgate de Judas? Existem, hoje em dia, né, equipes que trabalham em nome de Maria para fazer resgate na mesma situação em que Judas estava, principalmente lá no Vale dos Suicidas. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco conta, com riqueza de detalhes, tudo que ele passou no Vale, e ele conta que de vez em quando, enquanto ele estava lá em sofrimento, no Vale dos Suicidas, passava uma caravana que pareciam refletores acesos, muita luz. Eles escolhiam um e levavam embora. Até que um dia, com o passar dos anos, ele foi o escolhido e aí ele entendeu o que estava acontecendo. Existem, né, caravanas dos Legião dos Servos de Maria, está até escrito lá na flâmula. É uma equipe que tem soldados bem robustos, né? Porque para andar em áreas assim tão obscuras, precisa impor um certo respeito, né? E eles iam passando, olhando de um a um e vendo quem estava pronto para ser socorrido. Porque não basta só querer, você tem que estar pronto para ser socorrido. Isso acontece até com a gente aqui, né? Não adianta só eu querer, eu tenho que estar pronta para receber a graça que eu estou procurando. E aí no livro, né, tem uma passagem: trajados de branco apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um. Eles iam olhando, quem estava pronto era resgatado, colocado como se fosse uma ambulância, né, e levado dali para onde? Existe uma cidade espiritual só para acolher esses espíritos que são socorridos, principalmente lá no Vale dos Suicidas. E essa cidade é chefiada por Maria, né, um espírito iluminado, que recebe esses espíritos em sofrimento, e lá eles são acolhidos em manicômios, em hospitais. Quando estão prontos, são levados para escolas, aprendem, se reabilitam para assim ter uma nova oportunidade de uma nova vida, um reencarno. No livro Memórias de um Suicida, podemos estudar a respeito do trabalho realizado pela Legião dos Servos de Maria. Nesse aqui também tem bastante coisa falando sobre o livro Memórias de um Suicida, mas quem tiver a oportunidade de ler o Memórias de um Suicida, é um livro bem interessante para estudo. Em diversas outras obras espíritas, encontramos referências dos orientadores espirituais à sublimidade do Espírito de Maria de Nazaré
e a sua dedicação aos espíritos que sofrem, encarnados e desencarnados. Não só nesses que eu estou falando aqui para vocês, mas existem vários outros livros que contêm histórias e explicações de Maria no seu trabalho na espiritualidade. Existe a hora do Ângelus. Quem já ouviu, né? Isso é uma coisa mais assim pro lado dos católicos, que corresponde às 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Por que eu coloquei isso aqui? Essa hora do Ângelus é como se fosse assim um momento de lembrar a anunciação do anjo Gabriel para Maria. E nesse momento é feita uma Ave Maria. Por que eu coloquei isso aqui? No livro Memórias de um Suicida, sempre no momento das 18 horas da Terra, que é um momento em que se tem uma concentração muito grande de orações, lá é feito também um momento de oração para aproveitar essa energia que é feita na Terra, nessa hora. Ah, mas isso é coisa dos católicos. É costume deles, mas a gente não pode participar? Pode. Deu 6 horas? Eu vou rezar uma Ave Maria? Não necessariamente. Faz uma oração, uma prece, porque nesse momento muitos corações estão orando. E quanto mais gente orar e pedir junto, o pedido vai mais forte. É uma coisa assim que vai com mais força para a espiritualidade. Então, lá em casa a gente tinha até o costume das 6 horas de pegar, porque meu filho, quando era pequeno, a gente lanchava nesse horário. E aí ouvia muita Rádio Tupi. E às 6 horas tinha a oração do Pedro Augusto com a Ave Maria. E ele gostava, porque ele estudava em escola católica. E aí tinha o costume, né, já de fazer as orações no molde católico. A gente respeita, não está fazendo mal nenhum. Fazer oração não faz mal nenhum. E aí às 6 horas a gente colocava a nossa água e fazia a oração da Ave Maria junto com o rádio. Poxa, mas espírita fazendo oração de Ave Maria com o rádio ainda? Qual o problema? O que importa é o sentimento, é a oração. Quer fazer? Faz. Não quer? Não tem problema. Só não critica quem faz, porque aí somos livres. E aí vem a outra pergunta. A gente pode rezar a Ave Maria? Aquela Ave Maria que todo mundo conhece, a Ave Maria cheia de graça, pode? Sim. Tem momentos em que falta as palavras para fazer uma oração. A gente estava até conversando aqui, chamar uma pessoa para fazer uma prece, pega no susto. Mas se a pessoa, num ato de nervosismo, não conseguir falar e fizer uma Ave Maria vinda do coração, está valendo, não é? O que importa nas orações não é as palavras que saem da boca, é o jeito que a gente está mandando essa palavra, tá? Então, faltou palavras para fazer uma oração no momento do desespero? Faz uma Ave Maria, faz um Pai Nosso, faz uma reza que você sabe, alguma coisa pronta, né? Isso que eu quero dizer, não é necessariamente uma Ave Maria. Não tem problema nenhum, tá? Então, podemos? Devemos. Vamos, nos momentos de aperto, pode fazer a sua Ave Maria sem problema nenhum. Até porque o Espiritismo não proíbe nada, tá? A gente é livre para fazer o que quiser dentro, né, do discernimento e da nossa razão em saber que isso pode gerar uma consequência boa ou ruim no futuro. Bom, e essas preces, essas orações que a gente faz direcionadas a Maria, chegam todas a ela? Eu até brinquei uma vez quando eu falei sobre isso. Se tudo chegasse a ela, imagina o tamanho da mesa de pedidos, né? Chegou uma oração, chegou outra, como ela ia atender tudo. Não é assim que funciona, mas é só uma forma de ilustrar. Ela tem, assim como grandes nomes, espíritos que a gente confia e pede muito, Bezerra de Menezes, enfim, esses nomes que a gente acaba pedindo, são espíritos que trabalham com muitos outros
espíritos, né? Eles não são únicos, tem uma equipe que trabalha junto com eles. Então, todas as petições feitas na Terra e no plano espiritual, porque a gente aqui pede por ela, mas na espiritualidade também se pede, né? Não é porque a pessoa está na espiritualidade que vai ter uma ligação mais direta com ela, porque não tem, não. Destinadas a Maria, elevam-se a planos superiores e lá são acolhidas pelos emissários de Maria, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Né? Mas também, assim, pedir vai ser resolvido, porque a gente sabe que as coisas não são bem por aí. Não é tudo que a gente pede que a gente recebe. Coloquei aqui 2 nomes que eram espíritas, né, que se tornaram espíritas no decorrer da vida, e eram vou botar assim, com muitos us, porque eles tinham um amor e um carinho muito grande por Maria, mãe de Jesus. Chico Xavier, por conta, né, das psicografias para as mães enlutadas e tudo mais, ele sempre dava uma palavra de conforto, de carinho, inspirado em Maria. E ele mesmo recebia também, né, tem até uma situação que ele, no momento de desespero, pediu Emmanuel, traz uma mensagem de Maria para me ajudar nesse problema, porque eu não consigo mais achar uma solução. E aí Emmanuel, passou um tempo, voltou e trouxe para ele a mensagem. Anota, Chico, vou anotar. Isso também passa, ponto final. Ué, só isso? Só isso. Maria mandou te avisar que isso também passa. Problemas passam, situações ruins passam, situações boas passam, isso também passa. E ele gostou tanto que colocou lá no quarto dele, né, uma plaquinha escrito, isso também passa. Porque foi uma mensagem que ele recebeu de Maria. E Bezerra de Menezes, médico, como a gente sabe da história, né? Trabalhou aqui, enquanto encarnado, atendendo diversas pessoas, principalmente no campo da saúde, e hoje trabalha na espiritualidade, também na área da saúde. E Bezerra tinha um amor tão grande por Maria, que quando desencarnou, ele foi recebido no plano espiritual por Celina. Celina era uma emissária de Maria e ela foi recebê-lo, né, lá na espiritualidade. Isso aí é uma outra história que a gente pode contar em um outro momento. E eles eram e devem ser até hoje, né, muito confiantes ao amor maternal de Maria. Mais uma situação, fluidificação das águas. Eu estou com um problema, não sei como resolver, hoje não tem centro. Eu precisava de um conforto aqui para o meu coração. O que é que eu faço? Copinho com água, garrafinha, jarra, o que quiser. Faz uma oração, pede para Maria, para que os seus emissários coloquem nessa água tudo o que eu precisar para acalmar meu coração, e com certeza vai ser atendido. E aí, lá no início falei com vocês para observarem as imagens de Maria. Observaram? Todas diferentes. A arte cristã sempre representou Maria de várias formas ao longo da história, especialmente como a mãe do menino Jesus, né, Madonna. Um dos temas mais tradicionais da área da arte religiosa. Se a gente colocar Maria no Google Imagens, vai aparecer centenas, uma diferente da outra. Qual que é a certa? Né? Não tinha foto na época em que ela esteve encarnada, então a gente não sabe como ela era realmente, né? Cada imagem não é exata, é uma tentativa humana de expressar o divino. Tem gente que retrata com cabelo longo, cabelo curto, loura, morena, olho claro, olho escuro, enfim, diversas formas. Aí, nosso amigo Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, lá em meados de 1983, conversando, né, juntos, conseguiram uma pessoa que foi
o fotógrafo Vicente Ávila, de São Paulo, que fizesse um retrato falado. Emmanuel ia editar para Chico, Chico ia falar para o repórter como é que Maria se apresenta, quando ela se apresenta, que são momentos raros, né, lá na espiritualidade, mas como ela hoje se apresenta quando aparece. E aí conta, né, a história de que foram mais de 20 encontros, cada hora ajustava um detalhe, ajusta o cabelo, ajusta a cor da pele, ajusta a cor dos olhos. E os olhos é que foram mais difíceis de serem retratados. E a gente sabe, né, que mesmo sendo um retrato falado, é uma coisa que não fica 100%. Mas eu acho que se não chegou a 100, chegou a 99 aqui, né? Porque a gente olha essa imagem, dá até uma coisa assim, né? Meu filhinho mais novo olha, Maria. Quem falou para ele que é Maria? Ele sabe. O André olha e fala, Maria. Bom, uma curiosidade, porque eu sou dessas que gostam de um acaso que não existe. Pesquisando hoje, né, porque quando a gente estuda, eu sou assim, eu estudo, aí no dia da palestra eu estudo mais um pouquinho e acho alguma coisa. E olha que interessante que eu achei hoje. Essa pintura começou a ser feita em 1983 e foi finalizada em 1984 para uma homenagem de Dia das Mães. Aí alguma coisa soprou assim no meu ouvido. Pesquisa que dia que foi o Dia das Mães em 1984. Exatamente há 42 anos atrás, dia 13 de maio de 1984. Então, essa imagem faz 42 anos que foi feita e mostrada ao público. E está aqui, né, a pintura como ela é. E aí, usando da tecnologia, que também gosto um bocado de uma tecnologia, pedi para a inteligência artificial transformar essa pintura numa foto. Então, a imagem que eu vou colocar aqui agora para vocês é como se fosse uma foto dessa pintura, tá? Então, eu acredito que pode ser como Maria se apresenta hoje na espiritualidade. Nós estamos nos aproximando para o fim, vou deixar em suspense aqui, já vou colocar para vocês a imagem. Antes de encerrar aqui, quero agradecer a oportunidade de vir trazer um pouquinho do meu estudo, eu espero que vocês tenham gostado. E como encerramento, eu vou deixar a imagem com uma foto, vamos botar a foto, né? Para vocês. Olha como ficou igual, né? Mas diferente, ó. Uma foto. E no momento aqui da prece final, vocês mentalizem essa foto, essa imagem, essa vibração e façam seus pedidos, hoje em especial, direcionados a Maria, porque com certeza, dentro do nosso merecimento, nós vamos ser atendidos. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Excelente, né? Obrigada, Débora. Nós agradecemos muito. Tenho certeza que todos gostaram. E eu vou convidar ao Luiz Siqueira, que é o pai da Débora, por coincidência, e é o presidente do Centro Espírita João Batista, para fazer a nossa prece de encerramento. Após a prece, eu vou dar alguns avisos, tá? Pois é, né? Falar de Maria já é uma prece, né? E a gente só tem a agradecer, né, por tudo que a gente recebe durante a existência, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer uma prece de agradecimento, é isso? Então, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de receber os teus ensinamentos. Pedimos que a lição da noite de hoje possa nos auxiliar cada vez mais para cumprir da melhor forma possível a nossa evolução aqui no plano terreno. Pedimos também, Senhor, que olhe por todos nós, que
que nos conduza ao nosso lar na paz e na tranquilidade, e o nosso restante de semana possa ser abençoado, e se não pudermos resolver todos os nossos problemas, pelo menos consigamos resolver todos aqueles que forem do nosso merecimento. E assim, mais uma vez, sempre agradecidos por tudo que recebemos, pedimos em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, aos amigos da espiritualidade maior e os mentores desta casa, nós pedimos a bênção, a permissão e a proteção para dar por encerrada mais uma reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.